Olá, boa noite, muito bom ter você aqui. Gente, mais uma vez a gente teve alguns problemas técnicos, inclusive, então tô pedindo desculpa porque semana passada nem o vídeo de sábado nem o vídeo de quarta-feira foi lançado. De sábado, claro, foi por conta de que tive que trocar a rotina do meu editor, a gente teve que fazer algumas coisas a respeito. Infelizmente não deu pra subir esse vídeo, mas podem ficar tranquilos que o próximo sábado já vão estar a todo vapor. E da quarta passada, justamente por ter mudado a rotina, a gente acabou se embananando com o vídeo que a gente tinha feito, ok? Mas fiquem em paz, tá? Ignorem essas coisas por enquanto, por causa que mais pra frente a gente vai dar uma ajeitada tanto no calendário quanto na questão temática do canal, entre outras coisas, e a gente vai conseguir organizar isso. Dito isso, muito obrigado a todos, bora pro vídeo de hoje. Bom, começando aqui com o VVCR11, para quem não conhece, ele é um fundo imobiliário de papel, entendeu? Ele é um fundo imobiliário que, na minha opinião, ele é muito bom. Eu tenho alguns fatores para que eu escolha bons fundos. Vocês vão ver que os indicadores que eu tenho são parecidos um pouco com a metodologia do Louis Barsi e do Warren Buffett. Sim, porque, bom, eu gosto de seguir o que é muito bom, né? Vamos lá, o Louis Barsi é a pessoa física que mais tem dinheiro na bolsa de valores hoje. Eu acredito que sempre, né, pô, tá maluco, bilhões investidos. Então, vocês já devem ter visto ele. Ele era aquele homem que na época da pandemia apareciam alguns anúncios sobre falando que ele estava fazendo mais de 1 milhão por dia na pandemia. Então, assim, pra vocês verem também um dos poderes que os investimentos têm. Quando você não tem que ficar indo no seu trabalho, quando você não troca a sua hora de trabalho, você tem algo que o seu dinheiro rende pra você, independente se você tá no trabalho ou não, independente o mundo estar num cenário ruim ou não. Se você for uma pessoa que diversifica bastante, se você for uma pessoa que tem uma carteira inteligente, você vai ganhar dinheiro independente do que aconteça. E a pandemia ela foi ruim, a pandemia ela afetou todo mundo, quase todo mundo ficou parado, mas os hospitais lotaram mais do que nunca. Um exemplo, para quem investiu num hospital, para quem investiu numa indústria farmacêutica, esse é o poder dos investimentos, entendeu? Esse é o poder que deixar o seu dinheiro trabalhando por você tem. Bom, mas vamos continuar aqui sobre o VVCR11. O VVCR11 é um fundo que eu acho muito bom, tudo bem, é um fundo de papel, gestão ativa, vacância 0%, 7 milhões de cotas cedidas, taxa de administração de 0,9% AA. Podem ficar tranquilo que vai ter um guia, tá? Ensinando o que cada um desses indicadores mostram sobre o fundo. Vocês podem ficar tranquilos que, além desses guias, também vocês vão ver eu usando aqui e acaba que com costume vocês aprendem também. É um fundo muito bom, é um fundo imobiliário de papel e eu investi nele particularmente porque eu quero ver esse potencial dele de dividendos. Ele tá pagando todos os meses, como vocês podem ver, por ser um fundo imobiliário de papel. Não que fundos imobiliários de tijolo não paguem todos os meses, mas por ser um fundo imobiliário já que tem uma cultura de pagar todos os meses, e de papel, que aí você já fica mais tranquilo, que realmente paga todos os meses, porque ele tá pagando 11 centavos, uma média de 11 centavos, às vezes 12 centavos, às vezes 9 centavos também, mas uma média de 11 centavos por cota, ele já vem pagando. Ele é um fundo imobiliário descontado, ok? Porque o valor patrimonial por cota deveria ser de 10,32, o que devesse, e ele custa 9,78, tá? O P sobre VP dele aqui, você recebe um desconto de 10% sobre o valor que você deveria estar pagando neste ativo, ok? Vindo agora com o MXRF11, um dos fundos mais famosos que tem. Fundo de papel também, taxa de administração muito boa, valor patrimonial por cota 9,42, então já nele vocês percebem que se a gente for levar pela última cotação aqui dele, de 9,51, porque por alguma razão não tá aparecendo ali em cima, nós já estamos pagando mais caro pela cota dele, então o P sobre VP aqui já mostra isso, né? Você tá pagando mais caro pelo valor da cota, só que é uma rentabilidade boa, é um fundo muito bom também, que vem rendendo, e porque ele paga também todos os meses sobre isso. Lembrando que o MXRF11 e VVSR11, ambos são do mesmo setor, praticamente. O MXRF11 antes ele investia mais em dívidas, mas hoje o segmento dele é híbrido. Então, tanto o quesito sobre comprar títulos imobiliários ou dívidas imobiliárias, ele também investe em outros segmentos, como pode ser fundos, outros fundos imobiliários, pode ser também terrenos, então ele pode ser agora em parte fundo de tijolo também, mas continua sendo um fundo de papel por seu início ter sido como um fundo de papel. BTCI 11, também gosto muito do BTCI 11, é um que você paga mais barato também. Acredito que todos vocês conheçam a BTG Pactual,
né, a empresa, e é muito interessante também que vocês saibam as empresas que vocês estão investindo, porque isso também ajuda você a entender o mercado. Por exemplo, você investir na Coca-Cola, sabendo que a Coca-Cola, cada ano que passa, vende mais, cresce mais, é muito bom, porque você sabe que o seu ativo, o seu patrimônio, com o tempo, tende a subir também junto com as ações da Coca-Cola. E se você investe, por exemplo, na lojinha do seu Zé, que há 2 anos dá calote e, por exemplo, mas o seu Zé jura que vai dar uma volta por cima, aí é uma escolha sua também, né? Tem investidor que investe, tem investidor que não investe. Eu, no meu caso, já não invisto, porque eu gosto de trabalhar com algo que seja mais seguro, que seja mais palpável, você consiga ver. Por isso que eu falo pra vocês, tipo, mesmo sendo renda variável, mesmo a gente trabalhando com renda variável, ainda tem como você se manter seguro por diversos fatores. E se você estuda, você consegue entender melhor da B3. Então você consegue saber que mesmo sendo renda variável, isso vai colocar dinheiro no meu bolso. Mesmo sendo renda variável, talvez isso daqui não coloque renda no meu bolso, ou é muito arriscado, e aí vai de uma decisão de investidor para investidor. Mas, mesmo trabalhando sobre renda variável, eu gosto de trabalhar sobre um valor onde nós sabemos o que nós vamos ter, onde eu consigo pelo menos prever caso alguma coisa ruim vá acontecer. Por isso que eu trabalho com a renda variável, porque eu acredito que tanto quanto a renda fixa, ela também tem uma rentabilidade muito boa, que você pode muito bem também ter quase a mesma segurança sobre uma renda fixa, mas que você está trabalhando com a renda variável. O valor patrimonial por cota do BTCI 11 é 10,15, mas aqui você paga mais barato pela sua última cotação, R$ 9,19. É muito bom também. Setor de títulos e valores imobiliários, o que eu considero um setor que é bem variável, mas é um setor de certa forma estável, ok? Já falando do KNS C11, acho que todos vocês conhecem a Kinea, não sei qual que é a pronúncia da empresa, mas se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês pesquisem sobre. É uma empresa muito rentável também, uma empresa muito estável, caso vocês analisem ali. É do setor de títulos e valores imobiliários também, sendo também correspondendo a um fundo de papel, ok? Já partindo para o Life 11, que ele vai ser um pouco diferente das outras que nós estávamos vendo agora. O segmento dele é outros e o tipo de fundo é outro também, um mandato híbrido. Vocês podem ver ali que MXRF11, ele também tinha mandato híbrido, o segmento dele era híbrido também. Só que quando tá aqui de segmento outros, é que esse fundo, ele investe em literalmente muitos outros ativos, ou ele trabalha de formas diferentes com fundos de investimento diferentes. E por que que eu gosto do Life 11? Eu acho que é uma oportunidade interessante, na verdade, né? Ele não é um fundo que corresponde a todos os indicadores que eu uso para escolher um ativo para ter na minha carteira, mas ele é um fundo que a cotação dele tá 8,43, ou seja, você recebe 15% de desconto, ok? Aqui o P sobre VP tá 85%. O valor patrimonial por cota deveria ser de R$ 9,95. E mesmo sendo um fundo imobiliário que custa R$ 8,00, é um fundo imobiliário que vem pagando muito, na verdade, né? 12 centavos. Tipo, é um fundo imobiliário que você paga mais barato do que o MXRF11, por exemplo, e você recebe mais do que o MXRF11, o que faz com que seja um fundo que eu goste bastante, tá? Já partindo aqui para o Rura 11, também um tipo de fundo um pouco diferente. Ele investe em títulos e valores imobiliários e ele é do segmento de Fiagro, ok? Eu ainda não tinha apresentado esse termo para vocês, mas Bruno, o que que seria um Fiagro? Basicamente é só fazer a separação. FII, fundo imobiliário, barra agro, ou seja, que vem do agronegócio. É um fundo imobiliário que investe no setor agrícola, no setor agrário, literalmente, né? Então, tipo, um fundo imobiliário é um ativo que ele vai investir, por exemplo, nos grandes fazendeiros ou nas grandes empresas que trabalham no setor agrícola. Então, ele continua sendo um fundo imobiliário, só que de um segmento diferente por investir no agro. Agretech, Agrepop, brincadeira. Mas aí ele é um Fiagro. Inclusive, eu vou estar trazendo aqui para vocês também uma lista, porque tem o setor de Fiagro, gente, ele é muito bom. Eu gosto bastante dele. De início a gente não vai trabalhar muito com ele aqui, mas é um setor que, se possível, eu vou gostar de apresentar aqui. E também, pagando R$ 8,08 por cota nesse Fiagro, ele também vem pagando ótimos dividendos das suas cotas, pelas suas cotas aqui. E eu gosto dele por conta disso. Tem o VGHF11, que na minha humilde opinião é o meu fundo imobiliário favorito
né, da minha carteira. Eu tinha antes e quando eu vendi tudo eu tô comprando de novo porque, cara, ele é absurdamente bom. R$ 7,68 o valor da cota dele, ou seja, você tem um desconto de 10% sobre o preço total dele. Aí vindo aqui, ele é um fundo imobiliário de papel, segmento híbrido, mesmo esquema do MXRF11, ele pode investir tanto em outros fundos quanto em títulos e valores imobiliários, entre outras coisas. Então ele pode ter tanto terreno quanto papel. O valor patrimonial por cota justo dele seria R$ 8,50 e o último rendimento dele é 9 centavos. E por isso que eu gosto dele, porque ele custa R$ 7,00 a cota e esses 9 centavos dele nunca caiu. Bom, pelo menos desde quando eu tenho ele na minha carteira, entendeu? Nunca houve uma variação ruim. E é um fundo que tem um potencial absurdamente grande. Bem, é o meu favorito mesmo, é o VGHF11. Enquanto de muitas pessoas são MXRF11, eu já tô sendo do contra, ok? Mas ele é muito bom também. Tem o ALCZ11, que vai fugir um pouco também do que a gente tá acostumado, porque o público-alvo dele já é de investidor qualificado, que é aquilo que eu falei para vocês. Para a administração desse fundo, você precisa ter acesso à mesa de operações. Ok? Bruno, então quer dizer que para comprar esse fundo, todos os fundos que têm público-alvo como investidor qualificado, eu preciso ter acesso à mesa de operações? Não. Você pode ir lá no home broker e comprar ele, assim como qualquer outro fundo imobiliário, assim como qualquer outro ativo da bolsa. Mas para a administração, seja a venda, qualquer coisa relacionada ao fundo, que seja do segmento onde você queira fazer algo que não seja comprar, você vai precisar entrar na mesa de operações. O valor patrimonial por cota dele justo seria de R$ 9,44, ele custando R$ 7,52, portanto 19% de desconto aqui nesse fundo também. E eu acho que vocês já perceberam esse padrão, percebendo também um dos meus indicadores, né? E aqui ele tem um pagamento muito bom também, mensal, pelo preço que ele tem. Outro fundo que eu curto bastante é o CPTS 11, custando R$ 7,32 por cota, ou seja, 18% de desconto, tendo em si como valor justo R$ 8,87 por cota e o rendimento, mesmo rendimento do VGHF11, fundo de papel e segmento de títulos e valores imobiliários, tudo bem? Último pagamento aqui deles também, só para que vocês vejam o histórico de pagamento deles, tem sido de 8 centavos entre 7 centavos também. Pelo custo dele, eu acho bem válido. E o último que nós temos aqui é o VRTM11, cotação dele 6,80, quase 30% de desconto, 26% de desconto. Vocês vão ver aqui que o dividend yield dele de todos é o maior. Eu gosto bastante dele. Público-alvo geral, mandato híbrido e segmento híbrido, mas também outro tipo de fundo, não seria um fundo imobiliário de papel, tendo em si o último rendimento a 9 centavos. Então ele é um fundo imobiliário que é mais barato do que os outros fundos imobiliários que a gente veio trazendo até aqui, ele é um dos mais baratos, acho que vocês perceberam, só que ele tem um rendimento parecido com os outros fundos imobiliários, ok? E também é um fundo imobiliário que paga todos os meses. Então, para vocês que viram aqui, são fundos imobiliários que eu coloquei na minha carteira, todos do segmento de papel ou de títulos e valores imobiliários, que é um segmento que eu acredito que seja tranquilo de ser administrado e também porque é algo que é mais simples de você administrar, são rendimentos mensais, é literalmente aquele assunto que eu trouxe para vocês de gerar renda. Lembrando que por este ser o último vídeo do mês, todos os últimos vídeos do mês, eu vou falar sobre os investimentos que eu faço, vou falar de qual setor são os investimentos que eu fiz, para que a gente permaneça alinhado nessa questão e para que vocês saibam também o que eu tô colocando na minha carteira, porque isso não é uma recomendação de investimentos, ok? Vocês simplesmente estão vendo eu fazer uma carteira na bolsa com o objetivo de gerar renda para mostrar que é possível sim você fazer renda, você conseguir fazer dinheiro de forma passiva, você pagar sua conta de internet, caso você continue investindo, pagar o seu condomínio, depois pagar todas as suas contas, entendeu? Para que você atinja a liberdade financeira, para mostrar que é possível de uma forma segura, de uma forma ética e de uma forma que você tem uma certa garantia. Não é algo que vai depender do arrasta para cima, vai ter dia que vai dar win, vai ter dia que vai dar loss. Não, isso não é aposta e também não é indicação de investimento. Eu tô mostrando para vocês um mercado que é rentável, um mercado que é seguro e basicamente sou eu fazendo uma carteira aqui para mostrar que é possível. Bom, então é esse assunto que a gente viu por aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal e também continuar aqui, porque é meio difícil, sabe, planejar essa questão, faculdade, trabalho, etc. Mas eu tô dando o meu melhor aqui. Eu vou pedir para que vocês deem sempre o feedback, seja o seu dislike, seja o seu like, seja a sua inscrição.
Tudo que vier pra mim é lucro. Eu basicamente tô aprendendo com vocês também. E todas as sugestões que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou estar lendo e a gente vai estar trabalhando em cima delas pra melhora desse canal, ok? Dito isso, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo ter vocês aqui. Deus abençoe a noite de vocês e eu vejo todos vocês na próxima. Tamo junto, é nóis!